Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, mais um Magic Talk de número 9 já, né? Passou muito rápido, já são 9 programas e a gente espera entrevistar todos os 25 associados que a gente tem até agora. Fico muito feliz em estar convidando o Diógenes, né? É um grande amigo, né? Um amigo do meu pai, eu sou muito amigo dos filhos dele, de todos os três que jogaram, Teles a gente não tem muita proximidade, até Tatá a gente também tem. Somos famílias amigas, né? A gente pode dizer isso. E eu fico muito feliz em entrevistar Diógenes, uma pessoa incentivadora do esporte, né? É um cara com um pensamento muito próximo do que a Magic pensa, de honestidade, de retidão, de caráter. Então, a gente fica muito feliz em tê-lo conosco. Só vou pedir, Diógenes, para antes de eu começar o texto, né, de apresentação, pedir para o pessoal ir entrando, aguardar o pessoal aí uns 5 minutinhos para que a gente possa começar, beleza? Por enquanto, eu vou lendo quem está por aqui. Tessinho, seu filho, já está por aqui. Anselmo também, filho de Ribeiro. Um abraço, Anselmo. Um irmão nosso. Um abraço também para Rubinho. Rubinho, um grande incentivador, desde o primeiro Magic Talk que está com a gente. Eu queria dar um abraço também. Nosso amigo Romualdo. Romualdo está aqui também. Queria mandar um abraço para o meu amigo Mimoso. Aqui está um dos meus ídolos do futebol de mesa, um cara que joga demais. Pimentel, um abração, cara. Feliz em ver você por aqui hoje. Queria desejar que tudo esteja bom com você, que você esteja bem, você e sua família. Um abração. Olha aí, Diógenes, o que é que o Tessinho está dizendo de você? Papai, o homem mais sexy do Rio Grande do Norte. Acredite se quiser, né? É verdade. Eu queria saber com o pessoal, pedir até para Diógenes falar alguma coisa para testar o áudio com o pessoal que está aí. E o vídeo, se vocês estão vendo bem, se está tendo delay, se está tendo alguma coisa, para que a gente possa, em 2 minutos, começar a nossa entrevista. Olá, pessoal, boa noite. A gente agradece aqueles que já estão na audiência e ainda ontem eu estive com o Rafael testando aqui a imagem e o som, né? Estavam perfeitos. Mas quando a gente coloca ao vivo, né? Aí eu não sei se o sistema, a recepção do sistema é boa. Portanto, se alguém está ouvindo aqui, tanto o Rafinha ou a mim, e puder dar uma opinião com relação ao som, fique à vontade aí para que a gente possa melhorar caso tenha algum problema. Aí, ó, Márcio disse, tá tudo beleza, e Mimoso, Romualdo, disse que também imagem e som tá perfeito. Então, estamos bem, vamos aguardar só mais um minutinho para dar tempo das pessoas entrarem, para que a gente possa começar essa entrevista com o Diógenes, né? Uma pessoa que, por estratégia, a gente deixou para convocar depois, que é uma pessoa que traz muita audiência, um grande idealizador da TV Palheta, que leva o futebol de mesa do Rio Grande do Norte para tantos estados e para tantos países, né? A gente tem visto até pessoas de Portugal. Olha aí o que é que César Dantas disse. Didi, meu maior mentor no futebol de mesa. Bacana, viu? É responsabilidade isso, viu, Diógenes? Exatamente, eu acho que não só ele, qualquer outro que, como ele, né, teve, quando iniciou, teve a oportunidade de vir aqui em casa e aprendeu alguns fundamentos, eu acho que foi de grande importância para ele, né, para ele ter aquele, desses que voltaram, né, ultimamente, ter uma ascensão tão rápida, né, na mesa como foi a do César Dantas, né? Realmente é uma pessoa muito aplicada no futebol de mesa e que realmente hoje, fazendo parte do grupo da México, a gente vai ter um ganho muito grande com a sua presença. Como eu sempre digo, o César é uma das pessoas que a gente nem se encontrou depois que ele entrou, mas ele se encaixou perfeitamente na nossa associação, tá nas brincadeiras, em tudo aí. Então, fico muito feliz em a gente estar podendo tá junto nesse campeonato. Diógenes, vamos lá. Já temos 5 minutos de live. E como a gente faz
Para não atrasar muito, né? Essa entrevista tem bastante assunto para ser bem longa. Então, vamos lá. Vamos ao texto de apresentação. Papai, pelo menos no RN, todo mundo te conhece assim. Provavelmente por ter cumprido bem sua função de patriarca de uma família que deu muitos frutos ao futebol de mesa. Pai que educou seus filhos, que se encaixaram na nossa associação como uma luva, como se sempre fossem dela, e virou o papai de todo mundo. Quem conhece seu jeitão mais fechado e sério, não vê o coração grandioso que se esconde por trás. Problemas de uma sociedade que conhece superficialmente as pessoas e tiram conclusões precipitadas. Mas o problema mesmo é quem não conhece você de verdade. Passando a esfera do botão, é um grande incentivador de novos praticantes, de novas ideias, de novas tabelas. Sempre preocupado com o bem comum, desde o grande jogador tecnicamente aos jogadores que estão se iniciando. Também é um grande divulgador do futebol de mesa, talvez o maior do Brasil. Se estressa, se aperreia, investe bastante para levar o futebol de mesa para o mundo através da TV Palheta. Uma grande contribuição para o futebol de mesa, que poucos deram. Como jogador, é um cara difícil de enfrentar. Jogadinha curtinha, miúda, gols belíssimos marcando cabeça e um jogo mental muito forte. Um cara competitivo, que se prepara para as competições e que pode enfrentar qualquer jogador de igual para igual, seja no sênior ou no adulto, e principalmente no Master, que é um grande favorito toda vez. Um campeão brasileiro no futebol de mesa, na divulgação do esporte. E mais importante, como um pai de uma grande família, a dos botonistas dos TDs, Tiago, Diógenes, Técio David, Thales Diego e Teles Dixon, se eu não estiver enganado, e Tatiana eu não sabia o D, mas acho que acertei todos. É um prazer estar entrevistando você, né? Para mim é uma responsabilidade muito grande, porque você que é o entrevistador oficial de todo mundo, é você quem idealizou essa questão das mídias no futebol de mesa, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, para mim é muita responsabilidade. Você é um cara que é muito querido e assim, eu acho que o pai, ele é a extensão, os filhos são sua extensão, né? E como seus filhos são queridos por a gente. Então, além de você, Tiago, e principalmente, aí eu não posso deixar de dizer, se os outros ficarem chateados, me perdoem, mas principalmente Tessinho, que é uma pessoa amável, né, admirável em todos os aspectos, é um cara que todo mundo gosta. E os filhos são a continuação, são o legado do que o pai fez na vida, né? Então, além de tudo isso que eu lhe falei, eu queria lhe parabenizar e parabenizar muito, muito, muito também, Gisélia, pela essa grande contribuição que vocês deram para a nossa associação, com o Técio e Tiago, que agora fazem parte, e com o Thales, que já fez parte lá atrás e que só não está jogando com a gente por causa do trabalho. Seja bem-vindo, Diógenes. Espero que você aproveite, que seja um bom bate-papo, como tem sido todos os outros. Boa noite, Rafinha. Boa noite aos amigos que estão aqui nos prestigiando. Realmente, essas lives que estão sendo realizadas nesse período de confinamento social, se por um lado está sendo ruim, porque muitas pessoas não podem fazer suas atividades normais, como vinham fazendo anteriormente, mas pelo menos essa forma como as pessoas estão usando as redes sociais para o futebol de mesa tem nos trazido muitas vantagens, porque é exatamente essa aproximação e fazendo com que as pessoas conheçam não só o esporte de um modo geral, mas como também as pessoas, né? Eu tenho acompanhado não só as suas lives, como de outros amigos que têm feito ultimamente, e a gente fica muito surpreso quando começa a saber as histórias individuais de cada pessoa, né, como eles aprenderam a participar do futebol de mesa, como eles encaram o futebol de mesa, como eles dividem o futebol de mesa com sua vida profissional, familiar e social. Então, eu acho muito importante
porque isso aí faz com que a gente se torne mais amigos, né? E que também a gente atraia pessoas para o nosso meio, do nosso esporte. É muito bacana. A gente tem conhecido mais as pessoas, pelo menos, se a gente não está podendo se ver, a gente está podendo interagir, né? Tanto pelas lives, quanto pelos grupos de WhatsApp. Eu imagino se essa pandemia acontece há 20 anos atrás, que a gente não teria como ter esse contato, como seria pior, como seria mais enlouquecedor, não é verdade? Então, não tem como agradecer, dificilmente a gente pode tirar coisas boas, né? Porque é um período de muito sofrimento, de muita dor para muita gente, mas tem um lado que a gente tem que enxergar um ladozinho positivo. A gente está divulgando o nosso esporte, o futebol de mesa está aparecendo, tanto nas lives que Degane está fazendo, como que a Bahia está fazendo, como que a gente aqui na México está fazendo. A Prime também começou a fazer recentemente, então fico muito feliz em a gente estar podendo divulgar o nosso esporte. Vamos para a primeira pergunta. Só agradecer aqui a presença do nosso amigo Fábio Vilar, um grande jogador lá da Paraíba, do Botafogo, um cara excepcional, que é muito bom o trabalho que ele também faz lá, divulgando o esporte. Então, queria mandar um abraço aqui para o nosso presidente, José Corrêa, que fez aniversário essa semana. Queria mandar meus parabéns aqui para o nosso presidente, né, que fez aniversário essa semana. E vamos para a nossa primeira pergunta. Diógenes, para você, o que é ser Magic? Bom, a Magic, para mim, não foi a associação pioneira, né, aqui no estado, mas foi a primeira associação que me acolheu depois da Tropical, né? Como muitos sabem, eu comecei o futebol de mesa na Tropical e depois tive de me ausentar e ir para Mossoró, e por lá passei 13 anos. E ao retornar, ainda lá nas instalações lá da Magic em Romero, né, foi ali onde eu trouxe meus filhos, né, Tiago, Técio, Thales, e lá nós fomos excelentemente bem acolhidos, né? E foi dali que começou a minha renovação no futebol de mesa, mas agora de uma forma coletiva com meus filhos, né? Então, a aceitação de estar com vocês, um grupo de amigos, uma associação naquele momento bem jovem, né? E que soube cativar essa amizade ao longo desse tempo. E hoje, fazendo parte novamente da Magic, me deixa muito satisfeito, porque eu sei que ali, além de grandes botonistas, tem família, como você falou, e grandes amigos. Pois é. E junto dessa pergunta, a gente normalmente pergunta o que é que o futebol de mesa representa na sua vida, né? Qual é o lugar que ele ocupa? Né? Para muita gente, o futebol de mesa se confunde um pouco com a vida, né? Que se está bem na vida, tá ali bem no futebol de mesa. E para você, qual o papel que ele representa? Olha, principalmente hoje, né, que eu estou numa nova fase da minha vida, que é uma fase onde eu estou aposentado. Primeiramente, a gente tem de selecionar a família, porque é o berço de tudo, né? E passando esse momento de família, então o futebol de mesa hoje, ele praticamente ocupa todo o meu espaço, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando, que eu não sinto tanto, né, essa pressão do confinamento social, porque o futebol de mesa, de um modo geral, ele tem preenchido a minha vida. E eu venho, através da TV Palheta, né, fazendo essa divulgação, e a Magic, ela está como uma primazia nesse meu trabalho, né? Porque é ali onde a gente joga, é ali onde a gente conversa, é ali onde a gente tem os nossos encontros sociais, e isso é muito bom. E o futebol de mesa, ele preenche todos esses espaços, quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja na associação. É muito bom fazer parte desse grupo. Pois é. E aí você falou que começou na Tropical, né, que foi sua primeira associação, quando você voltou. Eu queria saber quem é que foi essa sua referência, né, quando você começou, e hoje, se você tem alguém que você se inspira, se tem alguém que você tenta
pegar alguns instrumentos para colocar no seu jogo? Olha, para mim é um pouco até difícil fazer essa comparação nos dias atuais na Magic, né? Porque eu acredito que de Master só tem eu. Mas hoje o nível está tão elevado na Academia Magic que a gente tem algumas referências já conhecidas de vocês tanto falarem. Mas o nível está tão nivelado que, para mim, né, assistir qualquer jogo, principalmente da Série A, da Academia Médica, ele me traz inspirações e motivação para jogar. Porque muita gente questiona que a nossa regra é uma regra que demora muito, são 20, 50 minutos, mas a gente tem de ver tecnicamente, na nossa regra, o quanto ela tem para nos oferecer, para nos desafiar. Então, quando a gente encontra adversários difíceis, como o Aldemar, como o Franco, como você, como o Eugênio, né, que fez parte até recentemente conosco, como o Pedro Neto. Então, assim, são pessoas que a gente tem como referência e sempre observar os fundamentos, né, as técnicas, fundamentos, como você arrumar os seus jogadores e o que é que as pessoas fazem com aquela arrumação, geralmente depois do segundo ou terceiro lance, né? Muitos deles até já fazem uma arrumação e já fazem a definição no chute a partir do primeiro lance, quando bate um tiro de meta, já faz uma porquinha ali. Então, isso faz com que a gente observe e faça da nossa regra do futebol de mesa, já que ela permite, uma regra de você se superar, né? Então, eu acho que hoje a gente ainda tem muito a aprender nessa nossa regra do futebol de mesa, e é isso que me estimula. Porque você imagina, eu me lembro quando eu montei a associação lá em Mossoró, onde praticamente ninguém jogava futebol de mesa. Então, eu tive de ensinar os meus filhos, ensinar as pessoas de lá. Só que as pessoas, muitas delas por questão de trabalho, não têm ou não tinham na época aquele empenho que nós temos hoje, né? E o que acontece? Sempre que havia um campeonato, era normalmente, eu acho que não existia um campeonato ali em Mossoró que eu não tivesse entre os 4, para não dizer primeiro colocado. E aquilo não era muito motivador, não era desafiador. Diferente de hoje, quando você está jogando numa associação equilibrada, onde eu posso afirmar que o futebol de mesa hoje que nós praticamos na Médica, e aqui no Rio Grande do Norte de um modo geral, ele não deixa a desejar para nenhuma associação do Brasil. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos no topo do futebol de mesa, da regra de um toque de escolismo. Agora sim, aquelas pessoas que chegam nesse nível, não precisa ser campeão todo o torneio, mas é preciso que as derrotas aconteçam para que você possa avaliar o seu desempenho, o desempenho do adversário, reconhecer quando a vitória ela é bem planejada e executada, e reconhecer também quando a gente perde, porque é através da derrota que a gente procura exatamente buscar a nossa superação e buscar melhorar dentro daquilo que a regra nos possibilita. É verdade. Só falando algumas coisas, além de Master você, agora a gente tem Marcelo, né? Ele opta por jogar o Sênior, mas ele já possui idade de Master, e para mim é um jogador fantástico. Se colocasse os nervos no lugar, estaria brigando aí e no Sênior mesmo e no Master com vocês, né? E a gente espera que ele conquista grandes resultados. Outra coisa que eu queria comentar também, Diógenes, é que a nossa Série A é bem difícil, né? Mas todos os jogadores que se encontram hoje disputaram pelo menos um campeonato, que Márcio e César não disputaram, já subiram a primeira divisão. Então, assim, o nosso campeonato ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito equilibrado e muito democrático, né? Porque apesar de ter Série A e B, agora a gente criou a Copa Barro Vermelho, onde todo mundo pode enfrentar todo mundo, né? É uma questão de grupos. Seriam 2 grupos de 10, a pandemia atrapalhou, mas em breve nós iremos retomar esse campeonato, então a gente consegue colocar competitividade nas 2 divisões, consegue ter uma Copa, né, que distribua todo mundo para jogar contra todo mundo, e assim, eu sou suspeito para falar, né, porque eu sou Magic desde criança,
né? Só joguei 6 meses que não foram na Magic, porque a Magic não estava funcionando, mas é muito difícil, o nível técnico é alto, e às vezes o cara sobe da Série B. Por exemplo, já teve um ano que Pedro Neto, que é um grande jogador, 2 vice-estaduais agora nesses 2 últimos anos, passou 2, 3 turnos sem subir, né? E a gente ficava chamando ele de Fortaleza, que sempre batia na trave e não subia. Então, assim, é muito interessante essa questão. Além da nossa amizade, de tudo isso, a competitividade grande, todo mundo ter possibilidade, né, de participar. Eu queria frisar aqui algumas mensagens, porque a gente tem recebido muitas mensagens. Eu queria mandar um abraço, estou tentando achar a mensagem dele aqui para Zeca. Zeca, que é seu grande companheiro de treinos, né? Zeca Rani, grande jogador, assim, um cara que gosta muito do futebol de mesa. Eu queria mandar um abração para ele. Queria mandar um abraço também para Fábio Vilar. Parabéns aos atletas da México. É sempre um prazer competir com vocês, como todos os atletas do Rio Grande do Norte. Essa questão do nível, Fábio, é o que a gente menos liga. A gente quer ser pessoas, quer que sejamos pessoas bacanas, pessoas boas de enfrentar, sem problema e sem confusão na mesa. Essa questão do nível técnico é só um detalhe, né? Eu queria mandar um abraço aqui também para Pimentel, que está dizendo que você é um grande jogador e que quando você é árbitro, ele fica feliz, porque o tempo todo está atento nas marcações, né? É uma característica sua também, aquela reguinha que você desenvolveu, vai ter perguntas sobre isso aí também, tá bom? A gente faz sempre, né, nesse começo, para descontrair um pouco, uma brincadeira para você montar o seu jogador perfeito, né? E aí você vai avaliar lançamento, chute, marcada, emocional, tática e defesa e dizer o porquê, né? Então, quem é que você queria lançar igual e por quê? Olha, eu tenho acompanhado as lives aqui da Magic e eu acho que você está de Aldemar, Thiago, Franco, você e tantos outros que usam esses fundamentos de lançamento praticamente para decidir os jogos. Mas a minha referência ela tem de ser também com aquelas pessoas da minha categoria, né? Então eu estou tendo aqui a felicidade de estar aqui assistindo essa pessoa que está assistindo aqui o nosso jogo, que é o Pimentel, né? Uma pessoa que eu conheci há bastante tempo, e não só eu, muitas pessoas admiram a qualidade técnica e a pessoa que ele é. Então, muitas vezes, quando eu estou num campeonato brasileiro, numa Copa do Nordeste ou Nordestão, eu fico muito feliz quando uma pessoa me escala para arbitrar um jogo do Pimentel, né? Porque, além de ser uma pessoa maravilhosa dentro e fora de campo, dá gosto você assistir um jogo dele, né? Eu tenho observado que quase todas as competições ele muda até de time, mas as características de jogo é uma só, tá? Então, é um adversário a ser batido. Eu tenho ele como referência, como muitas pessoas têm também, tá? Não é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa de vibrar, mas é aquela pessoa muito fria na mesa, mas fria no sentido de concentração. E para ele eu tenho uma admiração muito grande e até agradecer a presença dele aqui. Eu vi até que você postou uma mensagem onde ele até elogiou a arbitragem, né? Que é outra coisa que eu não sei se você vai tocar aí na frente sobre esse assunto, mas que eu sempre tenho a arbitragem, ela com muito zelo, né? Porque a arbitragem que eu quero fazer é aquela que eu gostaria que as pessoas fizessem no meu jogo. Ser imparcial, ser uma pessoa justa, é como se diz na maçonaria, justa e perfeita. Ninguém consegue ser perfeito, né? Mas a gente tenta ser. E é ali também, naquelas arbitragens, onde a gente, além de estar colaborando, né, com a arbitragem, também aprender, né? Porque todo campeonato brasileiro você aprende alguma coisa. Então, é no jogo que você está com o adversário ou você arbitrando o jogo. É ali onde a gente tem a verdadeira escola de futebol de mesa praticando. Então, a minha referência eu estou procurando fazer com aqueles botonistas que fazem parte da categoria que eu jogo. Porque se eu for fazer a referência dessas juventude que hoje está jogando,
né, que a gente vê aí nos campeonatos brasileiros, realmente, para comparar, é difícil, né? Porque vocês, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas de Sergipe, da Bahia, né? O Flávio Lisa, o pessoal do Rio Grande do Sul está numa ascensão muito grande, mas dá gosto essas partidas dessas pessoas, onde ali a gente tem a referência, né? Então, é como se diz, um campeonato brasileiro hoje, não dá para você ficar o tempo todo jogando e indo para o quarto descansar. Vale a pena assistir o jogo, porque todos são referência, tá ok? Certo. Aí, e no lançamento da sua categoria, como você disse que seria seu critério, quem é a sua referência? Como eu te falei, o Pimentel, ele bota a bola onde quer, né? E aqui é como se diz, eu tenho alguns jogos filmados aqui em casa e eu vejo como as pessoas fazem esse tipo de lançamento, né? O Márcio Ponte Preta, eu gosto muito do jogo dele. O próprio Zeca Rani, que não está despontando entre os tops, mas é um cara que, para mim, está no meu nível, né? Daí a razão de a gente tanto treinar, né? Porque o fundamento do lançamento é importantíssimo, né? Eu vejo aqui, por exemplo, Thiago, eu tanto jogando na competição oficial aqui em casa, eu fico admirado como o Thiago ele lança bem. Técio, né? Você também é outra referência, porque a gente não pode, durante uns 50 minutos de jogo, vacilar. Porque a gente sabe que quando você tira um ou dois jogadores da marcação, o lançamento ele vem de qualquer jeito. Se ele não vier numa virada daquelas tradicionais, ela vem através de uma marcação de um lateral, de uma reposição, e vocês botam a bola onde quer e a gente tem de sair com o texto na mão rezando para poder sair daquelas dificuldades, porque é muito difícil jogar com as pessoas que lançam bem, como essas pessoas que aqui eu falei, de tantos outros que tem aí no Brasil. E até você falou bastante sobre Pimentel. Pimentel me lembra muito um cara que eu tenho como dos meus ídolos, que é um cara que me ensinou demais a jogar, que é Eduardo Caldas, né? A gente vê Pimentel com o time 60-8, jogando uma partida, no outro ele tá com 55-5 e jogando no mesmo nível, no mesmo padrão, 13 graus, 11 graus, ele tá sempre jogando no mesmo nível. Então, eu queria mandar esse registro, a gente tem pouco contato, a gente não está sempre nos grupos, pelo menos eu e ele, e assim, é um cara que eu tenho bastante consideração e que eu queria reiterar, né, o abraço e o carinho que a gente tem por ele aqui. A Magic toda gosta muito de você, Pimentel. E sua referência no chute, Diógenes? Rapaz, eu tenho nos meus jogos, como você nota o seu jogo, eu também noto, é comum a gente nos registros, né, dos históricos, nas estatísticas, fazer uma avaliação do resultado como um todo de uma partida. Eu tenho observado que meus jogos, eu tenho feito poucos gols e também sofrido poucos gols, né? Mas em função da dificuldade que nós temos hoje de jogar um futebol de mesa de grande qualidade, né? Agora, a questão de chutes, a referência que a gente tem é mais aqui onde a gente joga com mais frequência, tá certo? Então, embora eu já tenha passado poucos momentos na Série A, né, mas um cara que eu acho que chuta bem, que chuta, assim, para eu defender uma jogada, né, de um chute a gol dessa pessoa é difícil, porque ele tem chutado muito bem, né? É o Técio e o Paulo Caton. Para mim, esses dois, eles me impõem respeito na hora de jogar, naquela situação que você deixa o cara chutar. Claro que os mais famosos, né, com Carlos Rebouças, como o seu pai mesmo, Franco, e você, Eugênio também, o Pedro Neto. Se a gente for citar todo mundo aqui, eu posso correr o risco de esquecer de alguém. Mas hoje o futebol brasileiro está tão nivelado que, para mim, as pessoas usam, né, esse fundamento de chutar bem a gol para decidir as partidas. Porque hoje é muito difícil você, numa partida equilibrada, você ter uma chance de chutar em gol. E é exatamente essas chances, quando elas aparecem, que devem ser bem aproveitadas. Logicamente que
muitas pessoas não têm tempo, não têm mesa em casa para treinar. Mas para aquelas pessoas que têm, como você, seu pai, Pedro Neto e tantos mais, daí a razão de ter tantas pessoas jogando. Logicamente que aqui em casa, aquilo que é o convencional, a gente já sabe, você chutar a bola de frente, uma bola mais perto, tudo bem. Agora, aquelas bolas marcando, né, que já pelo menos, muitas pessoas já têm até feito alguma referência a meu respeito, eu imaginava que determinados gols que você faz marcando, batendo em um ou dois jogadores, aquilo ali seria muito difícil. E eu treino muito isso aqui em casa. É tanto que eu posto aqui na TV Palheta jogadas simuladas, mas aquilo ali, para você fazer um lance daquele simulado, você chega a fazer 50, 60 vezes. Mas de tanto você treinar essas coisas que eu diria, entre aspas, absurda de você fazer, eu tenho aqui nos arquivos, sempre posto aqui, aquele gol que você, bastante conhecido, que o meu jogador estava na linha de lateral, eu chutei com o zagueiro, ele pega no jogador, pega no outro que está na área e ainda cobre o goleiro e faz um gol. Isso aconteceu, acho que foi com Jorge Araújo. E outra partida com ele, coincidentemente, eu consegui fazer o mesmo gol, né? Numa mesa diferente e um jogo valendo. Então, isso é prova que se você treina, você consegue acertar. E aqui em casa, para aqueles que me conhecem, sabem que aqui no meu escritório, do meu lado direito aqui, tem uma mesa instalada o tempo todo, né? E aqui não tem esse negócio de você filmar só jogo amistoso, não. Aqui se treina até o treino mesmo de chute a gol, porque tem muita gente que está aprendendo, né, o futebol de mesa, e é importante eles também saberem, ter um norte de como você treinar, tá? E é assim que a gente faz o futebol de mesa, e é assim que aparecem os grandes botonistas. E hoje em dia, como se já citei alguns nomes, mas fica difícil você, numa associação tão difícil como é a Academia Médica, né, de você dizer assim, quem é o melhor que chuta, né? Vou desligar aqui porque é da portaria aqui do condomínio. Mas, Rafinha, não sei se respondi sua pergunta, mas eu gostaria de dizer todos, né? Eu não sei ainda como é que está a situação do nosso amigo César Dantas, que está chegando agora com a gente, mas como ele foi uma pessoa que teve uma ascensão muito grande e muito rápida no aprendizado da nossa regra, eu espero que ele seja mais um a se integrar nesse grupo de grandes botonistas que a México tem. Aproveitando que você falou de César, eu queria dar as boas-vindas a ele, que é um cara que eu, assim, eu conheço há pouco tempo, há um ano mais ou menos, eu conheci ele na Copa do Mundo, daquele que a gente fez lá na Cidade de Jardim, e jogo dificílimo, e empatei com ele, aí peguei ele no estadual, empatei de novo, é meu calo, não ganho dele de jeito nenhum, mas é um grande butonista, com excelente técnica, muita qualidade, muita vontade de aprender. Eu acho que em breve, daqui a 2 ou 3, 4 anos talvez, a gente vai estar vendo o César ganhando alguns títulos importantes aí. Queria dar as boas-vindas também a Márcio Ponte Preta, né, que retornou à casa, nosso fundador, um cara que a gente ama todo mundo, pelo menos aqui em casa, um dos amigos mais antigos do meu pai, e eu queria mandar um abraço para ele, é um cara que eu gosto demais. E Ari também, Ari Peter, né, que é um cara que veio de Recife, que está morando aqui, também entrou na nossa associação, então, nessa janela, boas-vindas, Ari, que a gente possa, que você possa se integrar o mais rápido possível a essa família, pelas poucas conversas que a gente teve, você já tá bem ambientado, graças a Deus. Diógenes, agora, rapidinho, marcada, emocional, tática e defesa. Quem é a referência para você de tudo isso? Rafinha, nós temos, é como eu te falei, cara, parece até ser uma coisa muito repetitiva, mas Série A e Série B da nossa associação, é muito difícil a gente dizer assim quem é que marca melhor, né? Tem as referências, tá certo? Então, um cara por exemplo, eu vejo o pessoal pouco falar, mas eu gosto também de jogar com ele,
porque ele tem essa perfeição na marcação. É o nosso amigo Marcelo Silveira, tá? É outro cara que, se você deixar a bola, ele marca muito bem, como os outros. A academia de futebol de mesa, ela é uma escola, digamos assim, muito uniforme, tá certo? Mas, por exemplo, como as últimas competições da MEG que eu participei pela Série B, né, fica difícil a gente, digamos assim, fazer uma melhor avaliação do pessoal da Série A, porque ora nós estamos jogando, ora nós estamos arbitrando. E quando eu não estou arbitrando ou não estou jogando, eu estou filmando. Então eu fico, digamos assim, com pouca oportunidade para observar um jogo com mais detalhe, principalmente o pessoal da Série A, né, que é onde a gente tem, digamos assim, as nossas referências para conseguir chegar a atingir esses níveis técnicos tão elevados. Mas, como vez por outra o Marcelo está pintando lá pela Série B, então torna-se uma referência de um cara que marca bem e que, sempre que possível, durante o jogo, tem uma estratégia de estar escondendo a bola sempre ali naqueles cantos dos vértices, né, do escanteio, para exatamente dificultar. Muitas vezes eu deixo de bater um tiro de meta, digamos, ofensivo, dentro de uma marcação, e faço a opção de jogar a bola lá atrás da defesa, próximo ali do escanteio, para dar tempo da gente se preparar na defesa, porque eu sei que a qualquer momento, se você deixar um atacante do adversário desmarcado, ele vai fazer uma marcação de um lateral, de ganhar uma reposição, para ter com mais precisão, lançar aquela bola naquele ponto preciso. Então, é um que, como tantos outros, já falei, que tem a minha referência de marca bem. E emocional? Rapaz, emocional. Agora você falou bem, né? São quase 20 butonistas que nós temos para a gente jogar assim e dizer quem seria um cara emocional. Bom, digamos assim, a concentração, né, em querer jogar, embora passe um pouquinho dos 15 segundos, o Pedro Neto, para mim, é um cara que a gente nota que ele tem aquele equilíbrio emocional, que você não vê o Pedro Neto se irritando. Você vê um cara jogar 50 minutos de jogo extremamente concentrado. Ele valoriza qualquer bola, ele valoriza qualquer lance, e ali eu acho que a concentração que ele tem, o emocional dele, é 50 minutos durante o jogo. Então, é uma pessoa que, em termos de concentração, ele é uma referência para todos nós. E tática? Na tática do jogo, quem é que você tem como referência? Rapaz, eu sou muito partidário daqueles butonistas que procuram inovar, né? Então, assim, o que é que eu quero dizer? Hoje em dia é muito comum a maioria dos grandes butonistas do Brasil usarem táticas muito similares, ou seja, 3 atacantes, 2 numa ponta, um próximo do outro ali, uns 18 centímetros, e um aberto aqui na direita. Pronto, isso aí é a tática de arrumação para um tiro de meta. Mas eu gosto muito daquele técnico que ele varia, né? Ele varia em cada tiro de meta uma posição. Então, quando você posiciona 3 ou 4 jogadores no ataque, alguma razão eles estão ali. Mas o adversário só vai descobrir depois de 2, 3, 4 tentativas. Aí ele vai ver, pô, esse cara está querendo fazer isso aí. Agora, eu vejo Tecinho uma pessoa de uma referência, né? Porque eu assisto o jogo dele e jogo aqui em casa. Então, eu tenho observado que quando ele perde algum jogo, ele sempre procura inovar. Ele colocar jogadores em posições diferentes daquelas que a maioria do pessoal joga. Então, isso aí, quando um técnico ele começa a usar arrumações diferentes, aí ele já me impõe exatamente aquela atenção maior, porque são através dessas arrumações novas ou de um tiro de meta batido diferente, porque você sabe que existe o tiro de meta ofensivo e o tiro de meta defensivo. O que é que eu chamo de tiro de meta defensivo? Aquele que você põe a bola
para bater o tiro de meta, seu botão sai na diagonal no seu campo. Então, você faz um lance, mas você ainda tem um jogador aqui no seu campo de defesa. E o tiro de meta ofensivo é aquele que você bate e teu botão dispara para o campo do adversário. Agora você tem um a menos para se defender, tá? Então, assim, a tática, para mim, é você arrumar os botões. E o fato de você bater um tiro de meta na vertical ou na diagonal, isso aí já faz parte da estratégia. E estratégia e prática e tática são coisas que realmente estão ali numa engrenagem. As duas trabalham simultaneamente e é isso aí que faz os botonistas terem êxito nas suas competições. Eu me lembro de uma competição que eu participei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e uma coisa me chamou a atenção em termos de tática, né? Eu não tinha costume de ver a pessoa colocar 2 zagueiros no meu campo de defesa, o cara está atacando ali próximo à meia-lua, e um atacante aberto, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E o cara, quando batia o tiro de meta, ele batia o tiro de meta com o botão, ele ia batendo 2, 3 vezes na bola, ele batia reto, a bola parava, o botão dele já prendia um ou outro marcador meu, eu ficava fazendo aquela linha de 3 ali na meia-lua. Aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque eu vi que era uma tática nova. Então, na época a gente não filmava, não tinha câmera de filmar essas coisas, mas eu peguei um papel e notei, né? E escrevi aquela... E quando cheguei em casa, comecei a treinar. Hoje, quando eu vou com um brasileiro, eu fico observando. Quando o cara vai bater um tiro de meta, o que é que ele bota no ataque? 3 jogadores, é o padrão. Agora, ele bota zagueiro, ele bota só atacante, ele bota mais zagueiro, menos atacante, e eu fico observando o que ele está fazendo. Quando eu vejo que ele faz alguma coisa diferente daquilo que a gente tem fazendo aqui, agora fica mais fácil, eu não preciso notar, basta eu filmar. Pega ali o celular, filma ali, e separo. Chegar aqui em casa, eu vou treinar o que o cara está fazendo. Que é isso, o aprendizado, é a lição que um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, um Nordestão, ele traz para a gente. Porque assim como nós treinamos aqui, no Brasil tem botonista desse nível, do nosso nível, que nós nos enquadramos no nível deles também, porque eles estudam também. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, trazer durante essas competições, essas novas táticas, e aqui a gente difundir naquelas pessoas que estão iniciando ou que estão retornando para jogar futebol do mesmo no nosso meio, como está sendo hoje aqui. E por último, defesa. Mas aí não tem como a gente se comparar, né? O Pedro Neto é o famoso 0-0. Ele se defende muito bem, como eu te falei, é um cara que valoriza muito todo o lance da partida. Então, para você abrir um espaço na defesa, é difícil. Agora, como eu sou uma pessoa que tenho muita experiência em jogar com ele continuamente, a gente tem dado uma parada agora nessa pandemia, mas agora estamos voltando aos poucos, pelo menos uma vez por semana. Eu gosto muito de jogar com o Zeca Ranirani. Eu vou explicar por quê. Porque o Zeca, ele às vezes abdica, né, de fazer um ataque para dar prioridade à defesa. Então, assim, observando o jogo dele, que eu filmo aqui em casa, ele sempre, às vezes, ele tem uma bola para fazer um bom lançamento. Ele deixa de fazer um lançamento para recuar um jogador, para recompor aquele espaço vazio, porque ele sabe que se ele tirar aquele jogador da marcação e não tiver um para ficar na sobra, como a gente diz, ele vai receber um contra-ataque. Então, uma das razões que eu tenho de jogar tanto com o Zeca aqui em casa é porque ele é muito seguro lá atrás. E é exatamente isso, porque quando você tem um jogador como o Pedro Neto, que é ali da México, e você tem como o Zeca Ranirani, que são estilos diferentes, como é que você consegue um bom desempenho numa partida? Quando você consegue superar aquela boa defesa que tem na sua frente. Então, quando a gente está treinando, você jogar com um jogador que se defende bem, né, é muito bom, porque se você pegar um adversário com nível técnico inferior, ou que não tenha tanto macete de defesa, as chances de você acertar é muito grande. Tem um cara também que eu gosto muito de jogar, de ver o jogo dele, o Pedro Vitor.
né? Pedro Vitor, ele tem uma arrumação muito parecida com a sua, quando você está jogando, que ele põe os jogadores de defesa dele sempre ali, quase na linha de fundo. Então, aquilo ali dificulta para a gente fazer lançamento nas costas das áreas. Muitas vezes você está jogando com um cara que joga bem, como você, como o Frank, como o Thiago, Tércio, enfim, Paulo Militão e tantos outros. Uma das estratégias que eu tenho para jogar com vocês é jogar a bola atrás da defesa. Porque no momento que eu jogo a bola atrás da defesa, eu vou ter tempo para recuar algum jogador, para recompor a minha marcação, geralmente com mais de um jogador, né? Porque a gente sabe que vocês que jogam na Série A, na categoria adulta, como a gente chama hoje, que antigamente era especial, não adianta você marcar um atacante de vocês com um jogador. Você sempre tem que marcar com dois. Porque no momento que você marca com um, é fatal. No primeiro ou no segundo lance, algum jogador de ataque, você já tirar aquele marcador. Pronto. Ali é o ponto onde vocês vão atacar. Então, para quem se considera tecnicamente, eu não diria inferior, mas saber que na sua frente tem um jogador que valoriza um fundamento, valoriza um chute, e a gente sabe que ele bota a bola onde quer, então você tem de, primeiro, o melhor ataque é a melhor defesa. Então, sempre você tem um atacante do adversário marcado com dois jogadores, porque tirou um, você tem o outro. Se ele tentar tirar um outro, você joga a bola lá atrás da defesa dele, exatamente para dar tempo você se recompor. Aí, é como eu te falei, o Pedro Vitor, ele tem essa característica. Eu vejo isso muito também nos baianos, né? Eles colocam 5 jogadores ali na linha de fundo, então fica quase impossível você jogar nas costas da zaga para ganhar tempo, tá certo? Então, veja bem, para quem joga no ataque, como você, que é um cara que está no ataque ali direto, não importa o cara botar lá atrás como na frente, o negócio é que você está marcar, você ganhar uma reposição lateral, espalhar botão. Mas para quem joga com mais uma técnica, com mais paciência, o artifício que nós temos é jogar a bola nas costas da defesa para poder respirar e trazer jogadores de volta para a marcação. Então, acho que respondi aí no meu ponto de vista. Eu achei interessante porque quase todo mundo ficou muito no eixo Painho, Aldemar, Thiago, e você conseguiu colocar outras pessoas como referência. Eu achei isso interessante, né? Bacana. Eu queria, assim, entender o porquê você escolheu a Magic, assim, depois. Por que voltar? Para a gente, né? O que é que te chamava a atenção na nossa associação? Bom, eu tenho 2 períodos, né, para poder dizer que escolhi a Magic. O primeiro, eu jogava na Tropical e depois eu fui para Mossoró, né? E por lá passei 13 anos, montei aquela associação lá, tentei me interagir aqui para não deixar parado. E quando eu retornei de Mossoró, a Tropical já não mais existia, né? Então não tinha mais aquela associação de referência, foi ali onde eu iniciei com o toque, né? Embora o meu futebol de mesa tenha sido, tendo suas origens bem há anos atrás, né? Mas em outra regra. Então, quando eu voltei, eu fiquei assim num espaço sem saber onde voltar. Foi na época que foi criada a GS. Então, eu joguei pela NFM, joguei pela GS, e foi quando o Thiago, o Thales, Tércio, né, começaram a realmente ingressar no futebol de mesa, e eu levei lá para Romeiro, né? E ali eu comecei a jogar, lá em Romeiro. Aí foi quando apareceu uma outra viagem, eu tive de me ausentar do Natal, passei 2 anos morando no Rio, e os meninos jogando lá. Quando eu retornei do Rio, aí eu volto, joguei um pouco na NFM e fui para a México, inclusive sob muita pressão de Thales, Teles e Thiago, né? Porque dizer, pai, a gente é de uma família só, você joga noutra associação, então a pressão foi grande. Mas o fato de não retornar diretamente para a México, quando eu passei essa outra temporada no Rio, é porque eu já começava a ver a diferença técnica. Então, embora eu tenha jogado lá no Rio, fui vice-campeão carioca
2006, quando eu joguei lá. Eu jogava na FUMEG, lá com o nosso amigo Alexandre Dantas, cara, gente boa, não sei se está aqui, mas se tiver, eu mando um grande abraço para ele. Mas o nível lá no Rio já não era aquele nível, né, daquele pessoal da antiga, né? Eu acho que devido às pessoas trabalharem, muito agitada, correria, muitas vezes o cara vinha de paletó e gravata para poder jogar futebol de mesa numa cidade tão grande como era o Rio. Então, assim, não foi para mim uma referência tão boa, porque as pessoas não tinham tempo para treinar como nós temos aqui, né? Lá era um jogo, mas assim, cada um tem sua tática, cada um que joga e vamos que vamos. Mas, devido a essa dificuldade, né, de você ter treinamento, pessoas treinando lá no Rio de Janeiro, a gente se limitava a jogar torneio no Vasco, lá na ilha da Portuguesa, né? E também lá na associação onde eu jogava. Agora, quando eu volto para cá, aí do Rio, aí eu fiz a escolha definitiva em jogar na Magic. Aí, quando foi em 2016, foi o ano que eu me aposentei. Então, assim, eu fiz um trabalho particular de condicionamento físico, condicionamento mental, muitos treinos aqui dentro de casa, estudando muito jogos que já tinha filmado aqui. E dessa forma, com esse trabalho que eu fiz me preparando para o brasileiro, eu fui campeão da categoria Master lá em Recife. Uma campanha fabulosa, né? Invicta, e trouxe o título, né? Meu primeiro título nacional, com muito orgulho, né? E hoje aquelas partidas todas são partidas memoráveis. Acontece que em 2017, eu achei que jogando na Magic, tendo o título de campeão brasileiro, eu digo, não, agora eu estou num nível, né, digamos assim, para competir de igual para igual. E, para minha surpresa, eu participei de todos os torneios que você possa imaginar, oficial da CBFM, da Federação Norte-Rio-Grandense, da Magic, dos torneios de intercâmbio com Recife, Guarabira, Benão, enfim, e não consegui ficar sequer entre os 4 colocados. Aí eu imaginei, estou aposentado, o peso da idade começou a chegar e comecei a me preocupar em regredir, ou estar regredindo. Aí foi quando eu tomei aquela decisão de sair da Magic, né, para ir para uma associação que estava iniciando, né, a mais nova daqui de Natal, que foi a Prime. E ali eu sabia que tinha jogadores como o Márcio, Ponte Preta, né? Tinha outros, o Cleve, que já jogava direitinho e tal. Eu digo, tem alguns 4 ou 5 ali que estão no meu nível, eu já estava me considerando um nível bem inferiorizado também, né? Pelo fato das não conquistas no ano anterior, e tinha aquele pessoal iniciante. E eu disse para mim, se eu começar a perder para todo mundo, é momento de parar de jogar botão, né? Então, passei um ano jogando lá. Realmente, o que eu imaginei acontecer, ou seja, eu voltei a ficar entre os 4 nas competições, não digo em todas as competições, porque também eu relaxei. E eu tinha decidido passar um ano fora, mas só que eu não notava jogos, eu não registrava meus jogos. Aí, no ano seguinte, 2018, eu fui 17, 18, 2019, aí sim eu disse, não, agora eu vou começar Eu comecei a registrar meu jogo em 2018, mas eu não tinha uma referência estatística. Aí eu disse, não, vou jogar 2019 e comparar o meu desempenho de 2018 e 2019, se eu vi que o nível estiver dentro daquela minha expectativa, aí eu vou jogar numa associação mais competitiva. É tanto que quando estava em 2019, já em meados de 2019, eu comecei a informar a vocês, né, de que no final do ano eu voltaria a jogar na Magic, né? E também, para evitar muita ansiedade, expectativa, eu já comecei também a comentar dentro da própria Prime, né, que é onde eu estava jogando, de que no final do ano eu iria sair, né? Bom, não vou entrar aqui em detalhes por outros motivos que eu saí da Prime, mas até antecipadamente, acho meio de outubro, antes do brasileiro, eu decidi sair da Prime
e ali eu já tinha a decisão certa de voltar para jogar na México. E hoje, jogando na México, eu acho que se eu não estou lá na Série A, em todos os torneios que nós fazemos, pelo menos eu estou ali competindo de igual para igual com o pessoal da Série A e Série B, né? E para mim é como eu disse, quanto mais difícil for o jogo, melhor para que a gente possa fazer uma avaliação daquilo que você pretende, é se superar e fazer o diferente. Eu não sei se você observou, mas muita gente sabe que talvez eu seja o único jogador aqui do Rio Grande do Norte a jogar com botões ainda de 13 graus. É ser teimoso e ser insistente. Mas eu tenho razões, dentro das minhas táticas e estratégias, para jogar dessa forma. Talvez eu seja um dos únicos botonistas aqui do Rio Grande do Norte, ou até mesmo do Brasil, a usar 3 arrumações, e até, em algumas situações, até 4 arrumações para tiro de meta, né, durante um jogo. Né, porque eu consigo me avaliar no momento que eu estou jogando. Então, se eu coloco uma armação para bater um tiro de meta e você me marca bem, com certeza no próximo tiro de meta eu já vou usar outra. Eu vou tentar confundir o adversário. É uma coisa que eu não vejo em muitas pessoas. Eu vejo, por exemplo, pessoas fazerem mais de uma arrumação aleatória quando eles são novatos que não têm experiência nenhuma. Então, bota lá de qualquer jeito. Mas quando eu faço uma arrumação dessa, eu tenho um propósito. E jogar na associação como a Prime, onde foi, aliás, a México, onde foi que eu escolhi o meu retorno, é saber que qualquer tipo de tática ou estratégia que eu fizer na mesa, eu vou encontrar resistência devido à experiência, à qualidade com quem está jogando. E aí é nos treinos que eu tenho aqui em casa que eu exatamente busco inovar, fazer coisas diferentes. Eu estou agora montando, você já deve ter visto aí, a Escola Técnica de Futebol de Mesa. Por enquanto eu estou ensinando a regra, mas a partir da 12ª aula eu vou entrar na parte de ensinar os fundamentos de você arrumar uma equipe, o fundamento de chutar, então eu vou botar em prática tudo aquilo que eu aprendi ao longo desse tempo, né? Então, para quem está aprendendo, principalmente depois da 13ª aula em diante, a gente vai ter muitas novidades aí para quem está aprendendo. Mas a México, para mim, é a referência, porque é muito difícil você ganhar uma partida lá, independente do adversário. E, para mim, é como se diz, o futebol de mesa fácil, ele não é um futebol de mesa, é uma brincadeira. E eu levo muito a sério o futebol de mesa, porque eu consigo ocupar a minha mente, eu já sou uma pessoa com 62 anos de idade, então eu já estou naquela idade de exercitar a minha mente com mais eficiência, exatamente buscando o novo. E para você conseguir isso, você jogar com pessoas do quilate que a gente tem na México. Pois é. A gente vai passar um pouco pela escola técnica de futebol de mesa. O porquê essa opção pela escola técnica é um método diferente de ensinar, né? Normalmente os ensinamentos eles se dão mais de forma empírica, sem tanta literatura como você pretende implantar. Qual o seu objetivo e por que você tem essa mudança? Olha, eu tenho observado, através de depoimentos de muitas pessoas que pensam em jogar futebol de mesa, e eles dizem essa regra de um toque é uma regra muito difícil, porque ela tem muitos detalhes. Então, assim, eu não encontrei na literatura do futebol de mesa, nas redes sociais, ninguém que fizesse um trabalho sequer de, digamos, ter lá um jornalzinho, ter lá um programa de televisão e botasse pelo menos a cópia da regra para as pessoas verem. Muitas vezes entrega lá entra aí no site, está aqui o endereço, aí o cara pega um livro daquele e fica meio perdido. Então, quando eu decidi criar a escola técnica, é porque quando uma pessoa começa a jogar, você não tem como informar tudo para ele o que é uma falta técnica, um tiro de meta, uma falta de 2 toques, um lateral de 2 toques, tem muitas coisas ali. Então, no momento que eu comprei um equipamento de edição de vídeo,
martelei muito para aprender a manuseá-lo, e agora que estou dominando, então eu digo, eu vou fazer a coisa como se fosse numa escola mesmo. Então eu peguei a regra como referência, a nossa regra, e coloquei ela em slides, né, do PowerPoint, onde no celular fica difícil você assistir, porque as letrinhas ficam pequenas. Mas se o cara quer estudar o futebol de mesa, ele tem como fazer, como eu faço aqui em casa, trazer a imagem do celular para uma televisão. Aí sim, ele tem lá a regra, eu não diria num todo, no PowerPoint. Ele tem ali os pontos principais. Então, eu dividi uma parte de escrita e uma parte em branco. Nessa parte em branco, eu boto uma foto, eu boto um vídeo, que eu mesmo falo sobre aquilo que está escrito, que aquilo ali vai servir, digamos, de referência para o cara estudar o básico do futebol de mesa. Isso não quer dizer que se a gente botar a escola técnica de futebol de mesa, a gente vai começar como na sala de aula. Você ficar ali, botar um kit multimídia e você explicar, não. A gente vai dar aquela aula, mas já vamos dar uma aula prática inicialmente, de como você pegar na palheta, de como você reconhecer a mesa, como você dá um chute, como você dá um lançamento. Toda aula que a gente fizer, a gente vai terminar sempre com treinamento com bola, tá? Então, no momento que o aluno terminar as 12 primeiras aulas, ele já está apto para jogar. Quando eu digo as 12 primeiras, você divide isso aí em 4 finais de semana. Porque para cada aula você tem ali, para cada dia você tem 3 aulas. São aulas curtas, que demoram um pouco mais de 10, 15 minutos, não chega mais do que isso. E depois você tem mais 2 horas e meia para treinar. E é bom você ter, digamos, 6 ou 10 pessoas jogando, porque você já bota os dois em confronto com o mesmo nível. Aí, essa escola técnica, como eu te falei, eu estou preparando nesse período de pandemia, mas planejando tudo para janeiro. Agora, no mês de novembro, dezembro, eu vou abrir as inscrições, né? Vou fazer uma divulgação maior, já que as aulas já estarão todas prontas. E aí sim, a pessoa que for participar do torneio, ele já vai ter um local numa rede social onde ele vai ter todas as aulas sequenciais, ele vai ter uma apostila para estudar e vai ter a regra, tá? E agora é só você pôr em prática. A dificuldade que eu vou ter é de como levar essas pessoas para o clube, que a ideia é fazer no sábado, na Academia Médica, e essas pessoas sendo sócios, fica mais fácil. Não sendo sócio, aí sim nós vamos ter uma conversa com o presidente do CEP, de modo a flexibilizar o acesso dessas pessoas não sócias, para num período, digamos, de no máximo 3 meses, apenas no dia de sábado, ele ter acesso à nossa associação para aprender futebol de mesa. E uma vez ele aprendendo futebol de mesa, ele vai ter a escolha de jogar na Magic, na Prime, na SEC, seja lá onde for. Agora, eu não sei se você vai fazer essa pergunta, mas eu já vou me antecipar. Uma pessoa que sair, quer seja ele um que jogou no passado e que agora está retornando, ou um jovem adolescente que fizer parte da escola técnica, e ao terminar esse período de 3 meses, quiser ingressar na Associação Médica para jogar numa Série B, porque na Série A ele não vai poder entrar de imediato, eu acho que ele vai se desmotivar, porque ele vai encontrar muita dificuldade. Porque a Série B não tem muita diferença da Série A. Então, a experiência de jogar competições ele não vai ter. E muitas vezes, perdendo jogos, ele vai se desestimular. Daí a razão de eu ter conversado com você hoje, como presidente da México, para, se realmente esse projeto vingar, nós vamos ter o primeiro semestre de 2021 para fazer uma seleção, digamos, a ideia é você terminar o primeiro semestre com 10 botonistas treinados na escola técnica. E no segundo semestre, aí sim a Magic criaria a Série C, exatamente com 10 pessoas, que é o número hoje que tem na Série B ou na Série A. Esses 10 que aprenderam a jogar no primeiro semestre vão se degladiar, entre aspas, para buscar ser primeiro ou segundo colocado no final de 2001. Aí sim, essas pessoas
que estão no seu nível, todos basicamente no mesmo nível, eles teriam a chance de, em 2022, fazer parte da Série B da México. Apenas aqueles dois. Aí cabe à México dizer 2 da B descer para C. Pode até não acontecer. Se lá a Série B está com 10, passa a ser com 12. E, logicamente, se esses 10 que entrarem no 2021, eles vão ter, digamos assim, a chama para outro acontecer. E aí o momento onde a gente vai procurar expandir esse trabalho para as escolas. Aí seria um outro momento, né, que eu teria, né, de ter a escola técnica já funcionando e a estrutura para poder levar isso aí para uma escola, as escolas particulares, públicas, enfim, aí fazer um trabalho de grande magnitude da escola. Não adianta a gente botar os pés, o carro na frente dos bois. Então, tem que começar por etapas. Esse aí é o plano básico que eu tenho para a escola técnica de futebol de mesa. Ok. Eu queria que você falasse um pouco sobre a divulgação, assim. Qual é o papel que você acha que a divulgação tem na atração desses novos botonistas, não é verdade? E como se dá essa divulgação aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil? Como é que você vê esse cenário, já que você é o idealizador da TV Palheta e tem tantas boas ideias nessa questão da divulgação? Como é que você vê isso? Olha, Rafinha, esse trabalho que eu tive da TV Palheta, ele não é de agora, né? Nós temos aí alguns anos. Eu me espelhei muito com o trabalho do Breno Kreuzner, lá no Rio Grande do Sul, né? Quando eu vi o Breno pegar uma câmera e ficar narrando o jogo, mas não era aquela câmera fixa. E muitas vezes narrando o jogo, num lance capital, e, na minha opinião, eu até conversei com ele sobre isso, no momento que ele narrava e cantava o lance, o que podia acontecer, aquilo ali tirava a concentração das pessoas que estavam jogando. Eu digo assim, se fosse eu, tirava a minha concentração. Mas a ideia de usar um celular, uma câmera, enfim, eu achei legal para você divulgar. Quando eu cheguei aqui em casa, foi depois de não sei se foi uma Copa do Brasil, foi um brasileiro lá em Florianópolis, e eu conversei com ele sobre isso. Aí eu decidi comprar alguns equipamentos. Comprei câmera, comprei suporte, e depois eu fiz uma adaptação com os pau de selfie, de modo que essa câmera ficasse não 100% no centro da mesa, mas numa forma diagonal, de modo que a pessoa que estivesse assistindo, ele tivesse uma visão geral de toda a mesa e uma resolução ideal para ver a bolinha correr. E para isso eu tive de fazer primeiro a compra de vários equipamentos. Comecei com o celular, comprei uma câmera, não deu certo, comprei outra. Enfim, quando eu ajustei essa questão da câmera fixa, aí veio a segunda etapa, que foi do áudio. Então, eu comecei a comprar, sem experiência, muitos equipamentos, gastei um valor significativo comprando equipamentos que não deram certo, e foi através do Sandro Menezes, né, que hoje joga na Prime, que veio a mesa aqui, e que é uma pessoa que tem experiência com transmissão, que me deu algumas dicas de alguns equipamentos que eu não conhecia. Aí daí eu comprei esse equipamento, aí resolvi o problema de áudio. Então agora eu tenho imagem e tenho áudio funcionando. E eu parti a filmar tudo quanto foi de jogo, né? Cheguei a me prejudicar nas competições oficiais, por dar muita atenção, principalmente quando fui lá para o Rio Grande do Sul, né? Jogar em Caxias do Sul, em dar muita atenção para a transmissão e esquecer meu futebol de mesa. E comecei a receber pressão dos meus familiares e amigos que devia deixar isso e jogar o meu botão. Mas o meu desejo de fazer uma renovação no nosso futebol de mesa, deixar um legado, ele era maior do que um prejuízo que eu possa ter, ou que eu posso ter ainda, numa competição, porque eu acredito que daqui a 10, 15 anos, 20 anos, alguém possa dizer que alguma coisa eu fiz para renovar esse futebol de mesa, porque eu via o nosso futebol de mesa se acabando a cada dia.
não há um mal que não traga um bem, essa pandemia aí, ela começou a mudar e as pessoas acreditarem, né, que as redes sociais ela tem um poder imenso para que a gente possa divulgar esse nosso esporte, como qualquer outro esporte aí, olímpico, que começou do nada, né? E hoje fazem parte aí mundialmente. Eu acho interessante, até fazendo uma comparação, não querendo aqui desmerecer os desportistas, um jogo de tênis, né? É uma bola aqui, uma bola para acolá, e você vê a quantidade de pessoas que praticam, os estádios, arenas cheias, né? Transmissões ao vivo, num jogo que você aparentemente é uma bolinha para cá e para lá. Claro que tem as técnicas de efeito, de jogo na diagonal, cada esporte tem isso, mas se eles conseguiram, por que é que a gente não pode conseguir? Eu vejo o nosso futebol de mesa, com a divulgação hoje nas redes sociais, ela sendo de fundamental importância para os pais. Porque hoje a maioria dos pais de hoje, esposa, trabalham. E muitas vezes os nossos filhos, eles ficam, digamos assim, com a educação restrita às escolas e dentro de casa com a babá ou com o familiar, tá? É diferente de você ter aquele tempo suficiente para você transmitir para o seu filho aquela educação que você teve ou uma educação melhor do que você teve. Mas, infelizmente, hoje, a partir do momento que seu filho sai, bota um pé numa calçada e sai do apartamento, um condomínio de uma casa, ele dá de cara com a violência, podendo ser assaltado, ele dá de cara com o traficante que está ali de lado, e ele acompanha os espaços dessa juventude nas escolas, nas festas, em todo canto. E os pais não têm tempo para ter uma conversa com os filhos. Então, observe uma pessoa como eu, que trabalhei na Petrobras e, digamos, 50% do meu tempo era fora, trabalhando embarcado, sem ter contato com minha família. Mas o futebol de mesa, ele me trouxe aquilo que eu não tive na minha infância, que foi um apoio dos meus pais, porque eles não jogavam, né? Então, assim, eles não tinham como dialogar comigo, né? E tinha essa ausência. E foi exatamente tendo essa ausência que eu trouxe no futebol de mesa meus filhos, nos momentos que eu tinha de estar disponível em casa, para eu praticar o meu esporte e eles estarem junto comigo, tá? Bom, mas isso aí eu abri esse parênteses para mostrar a importância da divulgação. Então, como você falou, a divulgação hoje nas redes sociais fica muito fácil entrar na casa das pessoas, desde que você apresente uma alternativa que atraia essas pessoas. Então, qual é o primeiro passo que eu fiz? Mostrar o futebol de mesa como ele é. Então, ele filmado e você está vendo o jogo inteiro. Aí muita gente reclama, são 50 minutos, beleza. Aí eu parti para narrar o jogo. No momento que eu estou narrando, então eu estou aprendendo também a contar o futebol de mesa como ele é. Narrar o jogo, cantar a jogada que vai acontecer, falar um pouco da regra, e isso aí tem atraído as pessoas. Como é que eu sei que está atraindo? No momento que eu faço uma transmissão sem áudio, ela dá 50 visualizações durante o jogo. Eu estou falando uma competição oficial. No momento que eu boto a transmissão com áudio e começo a falar, então o que era 50 passa a ser 80, passa a ser 100. Então isso prova que se você narrar também, você traz pessoas com a curiosidade de conhecer. Agora, você imagine se você traz a aula para dentro do futebol de mesa. Eu esqueci de falar que na escola técnica, se eu tenho lá 5 mesas com pessoas treinando, uma delas, ela vai estar com a câmera lá em cima. Então, o treino vai ser todo filmado. Qualquer pessoa que estiver treinando, ele vai assistir o seu treino, ele vai ouvir os comentários, ele vai mostrar para o seu colega de trabalho ou para os seus pais o que é que ele está aprendendo. E é nesse momento que nós, educadores do futebol de mesa, não ensinemos as pessoas, principalmente os adolescentes, só a jogar futebol de mesa. É ensinar a cidadania, é ensinar a disciplina, a coordenação motora, é ensinar a responsabilidade do fair play, um aperto de mão ao você iniciar um jogo ou ao término do jogo.
Mesmo que você perca uma partida, mesmo que você concorde com algum lance de arbitragem, mas aperte a mão do ar, aperte a mão do seu adversário, porque isso é uma forma de respeito e de educação, tá? É muito triste quando você termina uma partida e você ganha a partida de um adversário e você vai apertar a mão dele e ele dá as costas para você. Então, esse não é o futebol de mesa que a gente quer para as novas gerações. O que a gente quer é que as pessoas não só respeitem, mas valorizem o seu adversário na vitória, na derrota, no empate. E a educação, ela começa dentro de casa. Mas o futebol de mesa, ele pode ser uma extensão dessa formação na cidadania. Então, assim, se você me perguntar assim, o que é que você pretende com a escola técnica de futebol de mesa? É só ensinar futebol de mesa? Não. Por exemplo, uma das coisas que mais me admira hoje, e deve admirar muito a todos nós aqui, é quando a gente vê pessoas falar de Manuel Romero. Tá? É assim, eu acho que para você que começou por lá, é uma questão de orgulho você dizer para as pessoas quem foi Manuel Romero na sua vida, iniciante no futebol de mesa. O que é que você aprendeu no futebol de mesa e o que é que você aprendeu de vida, né, de exemplo de vida. Nos dá muito orgulho você ver uma pessoa como Almir, que quando ele iniciou aquele trabalho, ele ligou para mim e disse, olha, eu vou mandar para você um projeto que eu pretendo lançar aqui, para você dar uma lapidada aqui nesse projeto, porque eu vou botar um futebol de mesa aqui em Jacareí. Eu acreditei tanto naquela ideia que ele me deu, que eu dei uma lida, mudei pouca coisa, e disse, Almir, no dia que você for iniciar aí, você me chame, que eu quero dar uma ajuda para você, uma palestra, para dar mais motivação. E eu tenho uma foto aqui que eu guardo ela com muito orgulho. Quando eu cheguei lá à noite, eu, Gisela, e acho que Técio, e nós levamos uma equipe para fazer um torneio lá, nosso e um torneio deles. E eu tinha ali na sala, eu acho que umas 40 crianças assistindo. No momento que eu falei, que Almir falou, o que eu mais observava era os olhos daquelas crianças tão empolgadas como elas estavam, que elas sentiam muita responsabilidade na gente. E aquilo se comprovou quando o Almir fez aquele excelente e continua fazendo aquele excelente trabalho. Que hoje, em qualquer lugar que você for no Brasil, quer seja na rede social, ou quer seja num campeonato brasileiro, enfim, onde envolve gente de todo o Brasil, o Almir está sendo elogiado, tá? Outro trabalho que está sendo também muito elogiado e que eu também estou trabalhando e torcendo muito é o trabalho do Ribeiro, lá em Aliança, que também acompanha de perto desde o início. E mais recentemente tem o nosso amigo aqui, eu não estou lembrado o nome dele, é o Carlinhos, da Prime, fazendo também um trabalho que está iniciando em São José de Mipimbu. Tendo essas pessoas como referência, então a gente tem assunto para divulgar o futebol de mesa nas redes sociais. Porque essas pessoas, elas vão exatamente mostrar para aquelas outras que eu sei que vão fazer esse papel, né, de dar continuidade ao trabalho de divulgação do futebol de mesa, porque as histórias que essas pessoas contam, elas servem de base, já mostram as dificuldades que qualquer um possa encontrar. E mostra os caminhos de facilidade e das dificuldades. Agora, é preciso que essas pessoas que têm, digamos assim, em mente essa preocupação em deixar um legado para as novas gerações, eles se dediquem, tá certo? Faça até um pouco mais do que devem para dar o start inicial, porque no momento que a coisa começar a andar, aí sim a gente vai ter as redes sociais como a nossa principal aliada para divulgar o nosso esporte, tá? Então eu vejo esse trabalho que você vem fazendo, a sua live não é uma live, digamos assim, igual a das outras. Ela pode ter o mesmo objetivo, mas ela tem um planejamento diferente.
de fazer com que as pessoas que você entreviste, ela dê os seus depoimentos pessoais, quer seja quando aprendeu, quer seja no dia a dia que está jogando, ou quer seja naquilo que ele pretende fazer para somar. Porque uma coisa eu tenho certeza, com esse trabalho que você e tantos outros vêm fazendo em prol do futebol de mesa, amanhã você vai ter 50, 60 anos como eu, tá? E eu tenho a minha certeza que o que vai motivar você é saber que você, hoje, uma pessoa que está em plena atividade da vida, saber que você também está contribuindo para quando você chegar numa categoria mais, você dizer, essa turma que está aqui, eu ajudei a chegar no futebol de mesa. Porque quando a gente faz isso, cara, é uma satisfação muito grande. Você se lembra, quando eu me aposentei, eu fiz uma festa aqui no condomínio, né? E eu procurei chamar meus verdadeiros amigos, ou seja, aquelas pessoas do meu ambiente de trabalho e aquelas pessoas da minha família, aquelas pessoas do meu convívio no futebol de mesa. E não teve um que faltou, que eu convidei que faltou, tá? Então tem aquelas fotos guardadas como uma relíquia, porque o futebol de mesa, para mim hoje, desculpem, é uma família. É isso aí. É muito importante. Esse papel que o futebol de mesa ocupa na nossa vida, na minha vida, né? Eu comentei em uma live que eu fiz agora com o Washington. O futebol de mesa se confunde com minha própria vida, né? As histórias que eu aprendi, os exemplos que eu tive e que eu tenho, né? Eu digo que o futebol de mesa participou da minha formação quando eu era criança, com meu pai e minha mãe, que sempre foram presentes, mas que sempre puderam me dar educação, formação, dizer o que era certo, o que era errado, mas tantos outros pais que não tiveram essa presença tiveram Manel, né? E Manel me ajudou a complementar essa educação fora de casa. Mas eu digo que até hoje, eu quantas e quantas vezes Guilherme, Pedro Neto, Aldemar não me chamaram a atenção. Rafinha está reclamando muito. Rafinha, tome mais cuidado, me ajudando na vida profissional, como eu falei na live passada com o Ivo. Essas pessoas continuam contribuindo para o meu crescimento. Então, assim, o que me deixa feliz em ser médico, em estar participando na nossa associação, é essa questão de como a Magic nos ajuda a crescer como seres humanos, sabe? É mais do que futebol de mesa, é mais do que uma família, que muitas vezes na nossa própria família, de tios, de primos, a gente não encontra essa união, essa unidade, aquelas pessoas com o mesmo propósito, aquelas pessoas que querem seu bem a qualquer custo, né? Me emocionei muito quando vendo Aldemar falando lá na live de Degane, né, do Resenha, do BR, no domingo, ele falando o quanto ele falou da nossa família, né, porque realmente Aldemar é nossa família, é um irmão mais velho para mim, para meus pais é um irmão mais novo, é um cara que realmente fez parte, e assim como fez parte Pedro Neto, assim como fez parte Guilherme, e faz parte ainda. Então, assim, eu queria dizer que vocês são caras que continuam ajudando a nossa formação, como a minha, como a de Paulo, como a de Técio. Técio, que teve pai e mãe presente, que está aí na educação dele, mas que tem você, graças a Deus, tem o suporte de Painho, de Guilherme, de outras pessoas para ajudar na lapidação, né, desse diamante que são os filhos da gente. Falando em filhos, e aí a gente já está se encaminhando para o fim da nossa live, porque apesar de ter muito assunto ainda para abordar, mas a gente tenta fazer um formato de live mais curto, até para que não é só uma, isso é a primeira série, né? Depois a gente vai entrar para uma série mais técnica, já venho dizendo a vocês aqui, né, que isso vai ser uma série, se vocês perceberem, as perguntas são parecidas, e depois a gente vai tentar entrar numa série mais técnica, mais do jogo em si. Tá certo? Então, já deixo esse registro aqui. E aí, falando sobre os filhos. Quem foi
dos filhos, assim, eu vou gerar um problema no grupo da família, daqui a pouco vai estar bombando, mas existe um mito que Telles era o melhor jogador que tinha na família, de talento, de tudo. Eu queria saber se esse mito é verdade, ou se é um mito ou se é verdade, né? Falando direitinho agora. Isso é um mito, é verdade? Como é que se deu isso e por que existe essa lenda aí? Bom, você está falando de Telles, é isso? De Tales. Tales. Porque segundo o teste, Thiago diz, Tales é o melhor de todos. Mas aí a gente vê que nos resultados das mesas não é assim. Mas quando era criança, o talento, como é que você via isso? Rapaz, é difícil fazer essa comparação, porque quando eu iniciei o futebol de mesa, iniciaram os quatro de uma vez. Agora você imagine Thiago com 11 anos e Tecinho com 7 para 8 anos de idade, que mal conseguia alcançar a mesa, né? Era preciso botar Ainda uma. tem essa dificuldade, né, de alcançar a mesa. Aí lá em Mossoró, foi quando. O Thiago, a história de Thiago, ela começou na Tropical, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, era muita pegada minha. Então, eu ia jogar futebol de mesa na Tropical, eu tinha de levar um edredom e já colocava ele em cima da mesa de sinuca, que ficava disponível lá, porque era uma questão de 10, 15 minutos ele adormecer e ficar lá, né? Então, o Thiago, ele começou a ter o gosto pelo futebol de mesa, me acompanhando, mas não jogando. Quando chegou em Mossoró, eu tratei de iniciar a associação graças ao nosso saudoso goleiro Erivan, do ABC, né? E eu estava em casa, com pouco chegou o cara na minha casa, se identificando, querendo saber se eu jogava o botão. E eu olhei para ele e disse: Rapaz, você é muito parecido com um jogador de futebol do ABC, com Erivan, um dos grandes ídolos que eu tinha. Desde o dia que ele defendeu um pênalti do jogador Cigarro, do Aliança de Lima, logo após a Copa do Mundo de 70. Aquilo ali me chamou a atenção, estava no Juvenal Martins. E ele disse: Sou eu mesmo. Cara, foi. Aí eu tinha uma mesa em casa e comecei a jogar, só que eu precisava de gente para jogar. Aí o que eu fiz? Coloquei Thiago, coloquei Thales, coloquei Teles e Tecinho só olhando. Tecinho e Teles. Mas Thiago e Thales começaram. Aí foi quando eu comecei a buscar um espaço, comecei na CDP, né, o clube do Potiguar de Mossoró, depois fomos para a ABB e finalmente nós fomos para o CEP lá em Mossoró, que era a antiga Aspeta. E foi ali onde eu comecei a ensinar futebol de mesa. Então, ensinando a Thiago, peguei alguns grupos de pessoas curiosas que vinham jogar, e alguns garotos, e esses garotos hoje foram se multiplicando. Inclusive tem o Clélio, que está lá em Portugal, né? Que hoje já comprou mesa e tudo, está botando esse futebol de mesa lá. E Thiago foi uma referência porque ele foi, digamos, ele queimou uma etapa, né? Então, com 11 anos de idade, ele já jogava no nível do pessoal do Mossoró, e foi onde ele passou a primeira vez de um brasileiro, né? Lá em Vitória, em 1995. E Thales também foi participar desse torneio. Só que Thales não estava como aprendiz, e Thiago já jogando no meio dos adultos. E ali, depois desse brasileiro, aí sim começou a nivelar Thiago e Thales. Aí foi quando o Teles comprou a ideia de começar a jogar, Tecinho veio no embalo, né? Aí começou a ter um páreo, Thiago e Thales, um jogo muito equilibrado. Até aí, tudo bem. Foi quando ele veio aqui para a escola do Mané Romero, então, assim, jogar Thiago e Thales não tinha diferença. Agora, o Thales, quando começou, e o Thiago a fazer faculdade, diminuíram mais o ritmo de jogar, e agora, mais recentemente, Thales foi morar em Mossoró e não tem atividade lá. E Thiago ficou nativo, Tess ficou nativo, e Teles joga futebol de mesa bem, vez por outra ele dá um treino aqui, mas o negócio dele é com surf, é com esporte aquático, né? Então, assim, hoje o Thiago e Tesso levam uma certa vantagem em relação a Thales pela ausência dele, mas se Thales pegar uma palheta hoje e for com um brasileiro, ele não vai fazer feio, porque aprender a jogar futebol de mesa é como andar de bicicleta. Uma vez aprendeu, você não esquece nunca. Agora, o que precisa é de treinamento. Então, Thales hoje leva uma desvantagem por não estar praticando, mas não deixa de ser um grande botonista para
fazer frente e não fazer vergonha, independente de treinar ou não. Aliás, se botar os 4 aqui numa mesa para jogar, claro que Thiago e Técio vão levar uma certa vantagem por estarem na ativa, mas não vão encontrar, digamos, facilidade, porque a forma como eles aprenderam a jogar futebol foi única, né? Então, eu dei para eles o caminho das pedras. Agora, eles estão traçando seus próprios caminhos, e eu é que não me encontro, porque quando vou jogar com eles, a certeza de não ganhar, digamos, é 70%, 30% é um empate, ou quem sabe lá uma vitória, mas para mim eu me sinto satisfeito, porque o trabalho que eu fiz para eles e para aqueles que vêm aqui em casa treinar, eles já têm o norte, e isso aí me deixa muito feliz, porque o que eles fazem hoje pelo futebol de mesa era exatamente aquilo que eu imaginei para mim e que hoje eles estão fazendo também. A gente está se encaminhando para o final, né? Eu queria agradecer a você pela excelente entrevista, mas eu queria agradecer mais, em nome da Magic, pelos seus filhos. Assim, você é um cara importante, que a gente gosta demais, né? Apesar da nossa história, Magic e Diógenes, ser recente, vamos dizer assim, em relação aos meninos, ela é recente, mas a contribuição que você deu com o Thiago e com o Técio realmente é digna de aplauso, assim. E Thales também, Thales já jogou com a gente, jogou um tempão. A gente ama demais os meninos e, como digo, é uma extensão sua e de Gisélia, né? Tessinho, eu acho que é uma extensão grande de Gisélia também, né? Tessinho, eu acho que bem parecido com ela. E, assim, queria agradecer pela entrevista, pela TV Palheta, por estar sempre divulgando o futebol de mesa da Magic, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo que acarreta, a gente sabe que não é fácil. Então, eu queria agradecer também por isso. Agradecer pelo butonista, né, que está sempre disputando nas categorias Master, mas também no estadual agora, caiu nas quartas de final, quase chega lá, quase passou no final. Então, assim, agradecer não só pelo butonista, mas como eu tenho falado em todas as lives, aqui na Magic a gente agradece pelas pessoas que fazem parte, por quem está lá. O futebol de mesa é um simples detalhe. Então, a gente fica muito feliz, né? Estender os agradecimentos a toda a família, a Gisélia, que assim como eu falei de papai, é mamãe para a gente, que é uma pessoa que a gente ama demais, que está lá no ambiente do botão, que quando precisa alimentar a tabela, ela está por lá, na mesa, na guerra, na confusão, e assim, é uma pessoa que a gente considera família. A Magic é uma extensão da minha família. Na Magic, muitas vezes eu tenho contato mais do que com meus próprios familiares. Então, agradecer, desejar uma boa noite para a gente curtir o nosso sábado, né? E muito obrigado. Se você quiser fazer mais algum fechamento, fique à vontade. Ok, Rafinha, eu que agradeço aí essa oportunidade também de colaborar com essas lives e procurar mostrar para todos os amigos, principalmente essa grande audiência que nós estamos tendo hoje, né? E eu queria deixar aqui até um registro para o meu irmão e amigo lá do Espírito Santo, chega, me falhou a... Rubinho. Ele é uma pessoa que eu tenho observado que ele acompanha todas as lives que você apresenta aqui, e outras também fora, e mandar um abraço para ele, e também dizer que talvez Gisélia não esteja nem assistindo, porque hoje nós temos aqui lotação completa aqui em casa, né? Hoje está minhas netas, tá minhas noras, estão em casa, Tiago, tá. Hoje está a família toda reunida, né? Então, eu falei que ia vir aqui para essa live, mas com certeza a Gisélia vai assistir isso aí, ela tem acompanhado também esse trabalho. E dizer que esse trabalho, Rafinha, que você vem fazendo, é um trabalho muito bom, né? Você um dia me falou que tinha interesse em um dia jornalista, mas o destino fez que você seguisse a carreira de advogado. Mas eu tenho a minha plena convicção e certeza que se você seguisse a carreira de jornalista, você seria uma pessoa muito bem-sucedida. Embora não tenha a experiência de quem é formado, mas essa sua forma objetiva, simples, humilde
e amiga que você tem fazendo essas lives, tratar as pessoas, né? Você é um cara muito querido, não é só nessas lives, mas é no Brasil inteiro. A gente tem acompanhado a sua trajetória desde criança, né? E hoje, como adulto, né? Uma pessoa presta a ser pai de família, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer, isso é o caminho natural. E você vai ter o prazer, né, de você praticar o futebol de mesa e ver a sua família também praticando. Porque, como eu te falei, o futebol de mesa é uma família. Eu agradeço muito a todos os amigos que eu tenho e posso garantir que eu tenho uma agenda dos meus melhores amigos. Não são muitos, porque amigo não é aquele que você conhece por numa festa ou num trabalho, enfim, o amigo é aquele que você tem a consideração por ele em todos os momentos, né? Então, assim, pouca gente sabe da origem desse apelido de papai, né? Mas você estava presente, né? Eu queria fazer essa observação. Quando eu disse que futebol de mesa é família, porque Aldemar, quando foi realizar o seu casamento com a Angélica, ele nos convidou para ir para o Rio de Janeiro. Foi lá o casamento. Você foi, seu pai foi, sua mãe foi, sua irmã foi, aqui de casa foram quase todos, né? E tinha gente butonista de todo o Brasil, até uma mesa de futebol de mesa estava na recepção da festa. Naquele escuro, o pessoal ainda jogou uma partida. Eu me lembro que era um baiano contra um gaúcho, jogando a partida numa penumbra. E jogaram. E a família esteve presente. E um outro momento do que representa ser família foi no casamento de Tiago, né? Então você vê que a presença dos amigos butonistas foi muito grande. Inclusive, eu até faço um agradecimento aqui ao Pedrinho, lá de Pelotas, né, o reitor da Universidade de Pelotas, que nos deu o prazer de vir exclusivamente para esse casamento, né? Ele esteve aqui presente. Então, isso prova o quanto o futebol de mesa ele tem a sua ramificação fora da mesa, né? Então, quando a gente fala família, é porque nós temos verdadeiros amigos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a essas pessoas que aqui estão participando. Gisela está aqui até mandando um obrigado, acredito que deva estar assistindo também. Agora que ela veio dar as suas caras, né? Mas, com certeza, Rafinha, Técio está fazendo esse trabalho com você muito bom. Eu acho que o caminho é esse aí. Se a TV Palheta começou um trabalho diferenciado aqui, ele hoje está sendo complementado com a qualidade desses trabalhos que vocês estão fazendo, e a gente tem, todos nós, de nos unirmos e nos agradecer uns aos outros, né? E dizer que o nosso futebol de mesa ele vai se levantar com toda certeza, graças a esse trabalho que a gente está fazendo. Quem sabe, na próxima eleição para a federação, a sua chapa, acredito que deva ser novamente concorrente, para que as pessoas conheçam que existe por trás do ser humano Rafael dos Anjos, né, de Técio David, que com certeza vão contribuir para dar continuidade a esse trabalho do nosso amigo Corrêa, que hoje está à frente da federação. E a gente espera que esse trabalho que vocês estão fazendo tenha continuidade e que, após essa pandemia, a gente possa avaliar e ver que valeu a pena esse trabalho que todos nós estamos fazendo. É isso. Então, galera, obrigado. No próximo sábado aqui, quem vai estar aqui é o filho de Diógenes, Tiago, né? Um grande botonista, um grande amigo, que vai estar aqui presente para dividir um pouco das suas histórias com a gente. Chegamos a 1h40. Beijo, pessoal, e até sábado que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado.